Bom, registrar também, como disse na abertura, esse ato faz parte do 30º, é um ato de abertura do 33º ENOT, delegados e delegadas dos mais diversos estados de todas as regiões do país aqui presentes para essa atividade. Passo então a palavra para o camarada Júlio Turra, que vai fazer sua explanação. Alô? Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas da Associação Brasileira da Quarta Nacional, convidados. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande estar todos reunidos nesse dia, que a gente comemora 40 anos de existência da Associação Brasileira da Quarta Nacional, numa situação nacional e internacional extremamente complexa e difícil, que coloca enormes desafios diante de todos nós. Há 40 anos, em novembro de 1976, em plena ditadura militar, uma conferência clandestina na Praia Grande, aqui no estado de São Paulo, completou o processo de unificação de 4 grupos trotskistas que combatiam sob a bandeira da reconstrução da Quarta Nacional, dando origem a uma organização que adotou o nome de Organização Socialista Internacionalista pela reconstrução da Quarta Nacional, que era fruto de um balanço que esses militantes e grupos faziam de uma derrota sofrida pela classe operária brasileira, uma derrota praticamente sem combate, em função da política do Partido Comunista Brasileiro à época, que era a principal expressão no interior do movimento operário, que foi o golpe militar de 1964. E esses militantes, a partir do balanço da política de colaboração de classe que o Partidão, na época, conduzia, né, sob o governo Jango, que desarmou qualquer resistência ao golpe militar, também se delimitavam de uma alternativa à política do PCB, que custou a vida de heróicos militantes, mas que era equivocada politicamente do nosso ponto de vista, que era o chamado foco guerrilheiro. Curiosamente, o programa das várias organizações que se envolveram na luta armada, muitas delas dissidências do Partido Comunista, era quase que a reprodução do programa do velho Partidão. Se buscava um setor democrático, nacionalista, anti-imperialista da burguesia como aliado preferencial, quando a burguesia desde então, e hoje em dia, passados 40 anos, muito mais, tinha abandonado qualquer projeto de construção de nação soberana. Não era propriamente uma burguesia nacional no sentido pleno, que quer construir um mercado nacional e depois disputar com as outras. Já era então uma burguesia covarde e completamente subordinada aos interesses do imperialismo. E o foco guerrilheiro custou a vida de centenas, de companheiros que acreditavam que a ponta do fuzil, como se dizia à época, dispensava formulações programáticas e dispensava, sobretudo, um trabalho de massa, paciente, de formiguinha, para reconstruir as organizações dos trabalhadores e da juventude e estabelecer a luta contra a ditadura num terreno de luta das massas. Ao mesmo tempo, essas organizações que deram origem à OIC, todas elas sofreram o que se sofria na época da clandestinidade. Prisões, exílio. E a constituição da organização que unificou os trotskistas brasileiros no combate pela reconstrução da Quarta, ela já nasce como uma organização nacional, com implantação em setores do movimento operário, que era possível na época, e desenvolvendo também uma intervenção na juventude. Muitos de nossos amigos insistem em
colocar um sinal de igual entre a OSI e Liberdade e Luta. É um equívoco. Liberdade e Luta era a tendência estudantil que os militantes da OSI animavam. E na Liberdade e Luta tinha gente que não era militante da OSI, embora seus dirigentes, via de regra, fossem militantes organizados da OSI. Essa confusão se deve ao fato que a OSI, que a Liberdade e Luta, no caso, né, jogou um papel muito importante na reconstrução do movimento estudantil no Brasil. Né? Agrupou milhares de militantes em todo o país. Né? Foi a pioneira em lançar a palavra de ordem abaixo da ditadura. Né? E liderou grandes mobilizações estudantis que funcionaram como uma espécie de batedores, né, na linguagem militar, do que vinha atrás. Mas a OSI jamais pensou que o eixo da construção de uma organização política pudesse ser exclusivamente o movimento estudantil, muito pelo contrário. Educava os seus militantes estudantis na linha da Aliança Operária Estudantil, na linha de que a classe trabalhadora, a classe operária, né, é que deveria ser a vanguarda do processo revolucionário e, portanto, também a vanguarda na luta contra a ditadura militar. Por essas coincidências, né, que acabam se transformando em marca, quando a OSI decidiu publicar um jornal amplo, né, de difusão massiva, o jornal O Trabalho, que foi lançado em 1º de maio de 1978, coincidiu com o início da onda de greves que, a partir do ABC, ganharam todo o Brasil e foram fundamentais na luta pela derrubada da ditadura. Porque dessa onda de greves nasceu o PT de um lado, e do nascimento do PT se criaram as condições políticas para a fundação da CUT, por outro. Era toda uma vanguarda sindicalista que percebeu os limites da luta sindical, a necessidade da representação política da classe trabalhadora e se jogou na construção do PT. A OSI, que desde 78, junto com outros setores, como à época o MONSP, né, o Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica, havia feito uma campanha nacional nas eleições de 78. Nem Arena, nem MDB. Voto nulo por um partido operário. Se viu confrontada com o surgimento de um partido operário a partir da luta de classe, a partir das greves, da onda de greves que eu acabei de me referir. Custou um debate interno de 6 meses na OSI sobre o que fazer diante do surgimento desse fenômeno. Não é? Mas o PT vai ser, de fato, aquele partido operário que a gente defende? Mas o pessoal está ligado a essa estrutura sindical pelega. Nós defendemos sindicatos livres, nós somos contra o controle do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. Após um intenso debate e discussão, no congresso realizado em agosto de 1980, o PT foi formalmente proclamado em fevereiro daquele mesmo ano, e havia militantes da OSI na proclamação do PT, mas a OSI decide entrar completamente dentro do PT para buscar intervir na construção de um partido independente da burguesia e do imperialismo, comprometido com os setores explorados e oprimidos do nosso povo e baseado na vanguarda que se destacou a partir da onda de greves de 78, 79, 80, 81. Os militantes do OSI jogaram um papel fundamental na legalização do PT. Se jogaram a fundo, visita, porta a porta, casa, cortiço, favela, para conseguir o número necessário de assinaturas para que o PT fosse legalizado. E ganharam a legitimidade como corrente do PT. Legitimidade da qual, até hoje, né, gozamos do reconhecimento de todas as correntes, grupos e tendências que intervêm no Partido dos Trabalhadores. Avaliamos que, em função do curso à esquerda que o PT tomava, era necessário buscar um trabalho comum com o seu núcleo dirigente. Se organizava ao redor do sindicalista, Lula e os sindicalistas, na época chamada de Articulação do 113. E a nossa experiência com o PT no Brasil
incidiu na própria orientação da Quarta Internacional em reconstrução na época. Ela virá a ser proclamada reproclamada em 1993. Na época era o Comitê de Organização pela Reconstrução da Quarta Internacional, que, analisando o fenômeno do surgimento do PT, reatualiza a linha da transição para a construção das próprias seções da Quarta Internacional. Que linha é essa? Nós não podemos oferecer o programa da Quarta Internacional e a organização da Quarta Internacional como um ultimato para os trabalhadores. Somos donos da verdade, venham, acreditem em nós. Se nós temos confiança em nosso programa, e temos, nós temos que favorecer a constituição de partidos amplos, plurais, num terreno de independência de classe, onde o livre debate seja garantido e onde nós vamos, na prática, comprovar a justeza de nosso programa. Essa foi a base política da nossa entrada no PT e o nosso comportamento leal, até hoje, no interior do partido. Muito tempo passou. Sofremos crises, cisões. A única que merece destaque, porque assegurou a continuidade da existência da Corrente do Trabalho, não só porque o Robertinho está aqui, né, Robertinho? Foi em 87, porque um setor da nossa direção, a maioria na época, da direção, resolveu chegar à articulação do 113 e dizer: vamos abrir mão da existência da Corrente do Trabalho e vamos nos dissolver no interior da articulação, abandonando inclusive os laços com a Quarta Internacional. No momento em que a Quarta Internacional impulsionava a luta pela construção de partidos operários independentes e por um quadro internacional amplo e flexível que permitisse o combate concreto contra a política do imperialismo, que a partir de 91 vai ser o Acordo Internacional dos Trabalhadores, que o camarada André Campos fez referência. Mas a maioria dos militantes acompanhou os dirigentes que resistiram a essa política de dissolução e garantiram a continuidade da Corrente do Trabalho, no seu 10º Congresso, realizado em junho de 1987. Foi toda uma época, e nesses 40 anos nós participamos da origem, do ascenso, do auge do PT, e hoje nós estamos vendo uma crise histórica no nosso partido. Nascemos na luta contra a ditadura militar e hoje estamos lutando contra o estado de exceção, não é? Onde as garantias individuais não são respeitadas, onde o próprio Lula, e fizeram campanha pela libertação do Lula na época da ditadura, né, Luiz? Contra a Lei de Segurança Nacional. Libertem Lula e os sindicalistas presos. O próprio Lula ameaçado de prisão a qualquer momento. Por uma combinação perversa, né, de uma ditadura do judiciário com os interesses do imperialismo de remover um obstáculo à aplicação plena de sua política, que significava um governo encabeçado pelo PT. E, finalmente, a entronização do usurpador, como do tipo Michel Temer, que aplica um conjunto de medidas cujo objetivo é liquidar os direitos e conquistas conquistados por alta luta da classe trabalhadora brasileira em tempo rápido. Esse é o conteúdo dos pacotes contra os quais as recentes mobilizações do movimento popular, sindical, capitaneadas pela CUT, vêm colocando na ordem do dia. A PEC 55, o negociado sobre o legislado, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e tudo aquilo que estava represado de alguma maneira, apesar dos profundos equívocos dos governos do PT nos últimos 13 anos e meio, voltarei a isso no final, hoje estão na ordem do dia. E liquidar a existência do próprio PT, a existência física do PT. É o que está em jogo nesse golpe de Estado que ocorreu, não sem resistência, ao contrário de 64, com resistência, uma resistência que continua, que o nosso objetivo é reforçá-la, mas que não podemos deixar de fazer o balanço da situação que favoreceu essa ofensiva golpista, patrocinada pelo imperialismo, pelo conjunto do empresariado
e pelos setores mais atrasados e reacionários das oligarquias brasileiras. E o nome do erro principal cometido pelo PT foi aplicar, desde o primeiro governo Lula, uma política de acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Quantas vezes eu escutei o governo Lula, o Lula dizer: não entendo por que esses empresários que nunca ganharam tanto dinheiro como no meu governo tenham tanto ódio de mim e do PT. Talvez porque eles tenham mais consciência de classe, né, do que os próprios dirigentes do PT. Porque uma vez eu fui provocado em Copacabana, na abertura dos Jogos Olímpicos, por uns coxinhas de direita, estava cheio de camisa vermelha, fora Temer e tal. Fizeram uma manifestação na abertura dos Jogos Olímpicos esse ano. Aí passaram dois tucanos lá e falaram: nós não votamos no Michel Temer, vocês que votaram no Michel Temer como vice da Dilma. Bom, e o Temer foi um dos pivôs do golpe de Estado e hoje é o presidente da República. Então, a famosa política nacional de aliança com o PMDB, além dos efeitos destrutivos que causou em vários PTs estaduais, não é? Moeda de troca, tem que apoiar o PMDB no Rio de Janeiro, não apresentar candidato do PT, levou a uma situação que não é nova na história, né, gente? A colaboração de classe com a classe inimiga leva ao impasse e, no limite, à destruição das organizações dos trabalhadores. E esse debate nós temos chamado a levar de maneira mais fraternal possível, mas baseada nos fatos, nas evidências, com todos os companheiros do PT. Se a tarefa que está colocada agora é a tarefa de reconstrução do PT, nós temos que reconstruí-lo como ele foi na sua origem. Um partido independente da burguesia e do imperialismo, com um partido comprometido com a luta de classe, com um partido que organize a militância para a luta social, para a luta sindical, e não um aparato parlamentar que faz qualquer negócio para eleger alguém. Se não aprendermos essa lição, dificilmente reconstruiremos o PT. Quando é que se deu essa virada do PT? Se deu por problemas internos? Se deu por causa da situação brasileira, única e exclusivamente? Não acreditamos nisso. Achamos que se a luta de classes tem uma forma nacional, em cada país ela assume formas diferentes, o seu conteúdo é internacional, companheiros. E se há algum elemento que explica uma alteração de trajetória do PT, que vinha se construindo como Partido Operário Independente, no nosso linguajar, né? Não podemos deixar de considerar a virada da situação mundial, que foi a queda do Muro de Berlim, em 89. A queda do Muro de Berlim, para aqueles que acreditavam que a União Soviética era o socialismo real, não é o caso dos trotskistas, bem entendido. Não é? Teve um impacto extraordinário no movimento operário mundial e não podia deixar de ter no PT. Setores que, antes da queda do Muro de Berlim, eram a extrema esquerda do PT e criticavam o Lula por ele ser meio pelego, depois da queda do Muro de Berlim, o socialismo virou uma questão moral, uma questão de costumes, não tinha nada a ver com a expropriação da propriedade privada dos grandes meios de produção. Outros passaram a falar em economia social de mercado. E cada vez mais o PT passou a ser um partido institucional que disputava eleições e não organizava mais a base militante para a luta de classe. Esse é o fundo da crise do PT, que hoje se expressa de maneira espetacular. Como é possível, gente? Há 6 anos atrás, o Lula saía da presidência da República com 83% de popularidade. Parênteses, já é um problema, né, gente? Porque quem tem 83% de popularidade numa sociedade dividida em classes, com interesses antagônicos,
Para dar um exemplo, assim, secundário, vai. No melhor momento da sua atividade, o Chaves tinha 60%. Quando ele estava no auge. Aqui o Lula tinha 80%. Agradava todo mundo. Tinha aquele 17% de ultra-reacionários que não gostavam dele. É isenção para a empresa, subvenção e tal, não sei lá. Todo mundo está lá. Só que a pressão da situação econômica mundial no Brasil, obviamente, faz rasgar essa política de colaboração de classe. Os indícios disso já estavam no segundo governo Lula. Consegue ainda eleger a Dilma. Mas no meio do primeiro mandato da Dilma, jornada de julho. A resposta até foi positiva da Dilma, né? Constituinte para reformar o sistema político. Quem é que vetou isso? Vice-presidente Temer, Supremo Tribunal. Numa palavra, as instituições herdadas da ditadura e somente recauchutadas superficialmente pela Constituição de 88. Lembre-se que, à época, com a contribuição da Corrente do Trabalho, já com esse nome desde 85, né? Corrente do Trabalho do PT, tendência do partido, tanto o PT como a CUT disseram não à obra global da Constituição de 88. Foi um pacto das elites. Era constituinte cidadão na boca do Ulisses Guimarães. Na boca do PT e da CUT, uma Constituição que não tinha feito reforma agrária, que não tinha feito nenhuma reforma estrutural, que tinha preservado a ditadura de todos os seus crimes, que tinha sido decidida pelo centrão da época, seria o PMDB de hoje, né? E que, portanto, mais uma vez, dizia a resolução do PT na época, né? As elites fizeram um pacto por cima, excluindo o povo. Né? É evidente que nós incluímos algumas coisas muito positivas na Constituição por pressão, fazia caravana Brasília, abaixo-assinado, garantias individuais, mas estruturalmente a Constituinte, que se reuniu entre 86 e 88, debaixo do governo Sarney, portanto não era soberana e nem exclusiva, porque era a Câmara dos Deputados e o Senado, que de manhã era a Constituinte e à tarde era a Câmara e o Senado. Não fez as reformas estruturais exigidas pelo impetuoso movimento que o PT liderou das diretas já, do abaixo à ditadura, e que levou finalmente ao colégio eleitoral. O PT boicotou o colégio eleitoral, expulsou 3 deputados que contra a orientação do partido, e na época tinha 8 ou 9 deputados, Luiz, não me lembro, acho que eram 8. Expulsou 3. O Bete Mendes, o Eudes, do Rio de Janeiro, e o Ayrton Soares, que era colega do Luiz Eduardo, brilhante advogado. E eram os puta parlamentares, só que foram lá no colégio eleitoral votar no Tancredo contra o Maluf, foram expulsos do PT na época. Veja você. Hoje em dia os bandidos, né? Bom, esquece. Esquece essa parte, tira da gravação. Então, nós temos uma situação em que a adaptação do PT a essas instituições herdadas e recauchutadas sem reformas estruturais está na base da explicação da deriva do partido. Cada vez mais institucional, cada vez mais política de aliança. A política de aliança passa a ultrapassar, mas quilometricamente, o próprio campo democrático e popular que a maioria do partido definia, campo democrático popular e até setores nacionalistas, alguns setores, né? Agora até com Maluf, com qualquer um que dê mais tempo na televisão. E isso teve um aspecto de destruição do partido. Diretórios esvaziados, mofados, que só se reuniam para encaminhar processo eleitoral a cada 2 anos. E isso, no momento, a quantidade se transforma em qualidade. E esse momento estamos vivendo agora. O PT está ameaçado de desaparecer. Se ele não se reorienta, se apoiando na sua própria e rica história, que nós trotskistas ajudamos a construir. Não somos os únicos responsáveis, longe disso, sempre foi uma corrente minoritária no PT, mas é inegável a contribuição que nós demos, né, para constituir os alicerces sobre os quais o PT se desenvolveu. Para terminar, porque eu acho que a mesa já... Quanto tempo eu tenho? 5. Para terminar, então, quais são os desafios atuais, para além da reconstrução do PT?
Bom, depois de um enorme debate interno, e idas e voltas, está convocado o 6º Congresso Nacional do PT, agora para abril do ano que vem. Nós, como Correio do Trabalho, buscamos agir como o PT agia. Por isso, procuramos agrupar amplamente, em torno do diálogo e ação petista, companheiros que, como nós, pensam que é necessário resgatar as melhores tradições do PT para reconstruí-lo depois da derrota histórica que o PT sofreu. E a derrota histórica do PT tem um impacto no movimento de massa, gente. Os quadros organizadores dos sindicatos, da CUT, do movimento social, do movimento popular, se não são petistas, têm referência no PT. E é normal que seja assim, pelo papel que o PT jogou, né? Historicamente no Brasil. Rigorosamente falando, o único partido operário de trabalhadores de massas que existiu na história do Brasil. Que o PCB, de antes de 64, por mais influência que tivesse na cúpula dos sindicatos, não era um partido de massa. Aliás, era clandestino, né? Militava por dentro dos outros partidos. Então a marca que o PT deixou na cara do Brasil é muito forte. Ao mesmo tempo, os mesmos milhões que conduziram o PT 4 vezes à presidência da República, se desencantaram com o partido. E o impacto na militância petista foi muito maior da derrota nas eleições municipais do que no próprio impeachment da Dilma, gente. Porque o impeachment da Dilma ainda poderia se dizer: foram os 300 picareta que afastaram a Dilma. Não foi o povo brasileiro. Mesmo depois das eleições municipais em todo o país, o PT perde 10 milhões de votos em relação aos votos que ele teve nas eleições municipais anteriores, de 2012. Em 2012 ele teve 17 milhões de votos. Em 2016, 10. 7 milhões continuaram votando no PT. E perdeu aonde? Perdeu com a abstenção duro e branco, gente. Basta ver os mapas eleitorais. Nos bastiões do PT, na região do ABC, no Cinturão Vermelho de São Paulo. Não é? Para ficar nos exemplos paulistas. Os companheiros de outros estados podem dar os seus exemplos respectivos. O PT foi sancionado por aqueles que votavam no PT. O próprio Lula, em reunião da direção nacional da CUT, falou: escuta, 54 milhões, isso 3, 4 meses depois da aplicação do plano Levi, pelo governo Dilma. Os 54 milhões de votos que nós tivemos no final do ano, hoje em dia, perdemos 45, mais ou menos. As pesquisas já davam 10%, 11% para Dilma. Muito antes do impeachment. De fato, a aplicação de um plano de ajuste fiscal, que não ficava nada a dever aos planos que a União Europeia aplica contra os povos da Europa, por exemplo. Não é? Corte de gastos e tal, e subsídio para os empresários. Criou um rombo nas contas públicas extraordinário. Não é? Teve um efeito, um desencanto da base eleitoral tradicional do PT com o próprio PT. Ah, mas a mídia e tal, é evidente, companheiros. A luta de classe tem dois no ringue, não é um só que bate, a outra classe também bate. A direita percebeu isso e entrou com tudo. Os tucanos já não aceitaram a eleição da Dilma, que foi por um triz, que já queriam impugnar as eleições, já tinham botado essa turma de MBL, esses proto-fascistas, grupelho de ditadura na rua, Rede Globo, todo mundo, opa! Criou-se uma brecha entre os eleitores do PT e o próprio governo. É por aí que nós vamos entrar. E entraram com tudo, entraram rasgando. E houve resistência, houve sim, todos nós participamos. Milhares nas ruas. No final de 2015, botamos mais gente do que a direita nas ruas. E a Dilma tirou o Levi. Aí todo mundo, ufa, agora vai. Botou o Nelson Barbosa, que anunciou a reforma da Previdência. E continuou havendo resistência. Mas qual foi o grande problema da resistência, gente? As fábricas estavam frias. Quem foi para as fábricas sabe disso. As fábricas estavam frias. O morro não desceu. A periferia não veio. A militância se matou. Mas o povão não veio. Ficou observando.
Não foi nos atos dos coxinha também. E se absteve, votou branco e duro. Como recuperar essa base social? Se não reatar com as características originais do PT? Esse é o desafio. E é um desafio que não é só brasileiro, gente. Se você der uma olhadinha no cenário mundial, quando a esquerda oficial aplica os planos dos nossos inimigos de classe, em uma palavra, plano de imperialismo, como faz o Hollande na França, que é do PS francês, sabe qual é a popularidade do Hollande na França hoje? 4%. Sabe quem é o favorito a ganhar as eleições na França? Marine Le Pen. Extrema-direita. O mundo está endireitando uma visão completamente unilateral e parcial das coisas. E uma visão que, inclusive, encobre o balanço necessário dos erros da esquerda. De abandonar um programa de defesa dos interesses da classe trabalhadora e do povo oprimido em favor da aplicação dos planos do imperialismo. Esse é o cenário mundial. Os sindicatos dos Estados Unidos, que até tentaram constituir um partido tipo trabalhista ou do trabalho, nos anos 90, continuam fazendo lobby no Partido Democrata. Os grandes sindicatos americanos. Vocês viram o resultado das eleições dos Estados Unidos. Metade não foi votar. Os negros que votaram no Obama se abstiveram. Que a Clinton, com aquela cara dela, né, gente? A Clinton é a extrema-direita do Partido Democrata. O Obama derrotou ela nas prévias anteriores. O Obama é uma novidade. Depois, o complexo político-industrial, né, cercou o Obama e impôs a sua política, que é a política da classe dominante nos Estados Unidos, que é a principal potência imperialista do mundo. Um aventureiro, um pilantra como o Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos. Isso mostra a crise política no seio do imperialismo mais poderoso, que não pode tudo, gente. Não pode, apesar da sua política de guerra e superexploração nos 4 cantos do planeta, ele não domina toda a situação. E ele próprio está em crise. Mas não tem esquerda nos Estados Unidos. Tem Partido Democrata, Partido Republicano. Não tem Partido dos Trabalhadores. Partido Social Democrata da Europa, tudo em crise, porque acompanharam. Na Grécia, o PASOK, um grande partido socialista, controlava as centrais sindicais. Virou pó. Daí elegeram um PSOL de lá, o Syriza, que ficou prisioneiro completamente da União Europeia. E o povo grego votava referendo após referendo, romper com a política da União Europeia, e o Syriza aplicava a política da União Europeia. Então, sem ruptura com a política do imperialismo, é impossível preservar a existência das organizações da classe trabalhadora. Dificulta sobremaneira que nós estamos numa situação defensiva. Aqui no Brasil, talvez a gente tivesse que com o relógio atrasado. Agora o relógio brasileiro passou a ser o relógio da situação mundial. Uma situação de defensiva extrema, gente. Nós estamos defendendo os direitos e conquistas do passado. Eles querem liquidar tudo. E a existência de organizações próprias da classe trabalhadora. Essa é a situação mundial. Sair dessa situação defensiva para contraofensiva exige uma delimitação com a política do imperialismo. Esse problema se coloca concretamente no Brasil na situação atual do PT. Companheiros, do ponto de vista internacional, como disse o camarada André Campos, na saudação do secretariado internacional da Quarta Nacional, a corrente do trabalho, seção brasileira, vai se jogar de maneira ampla, fraterna, na CUT, no PT, no sindicato, no movimento popular, na juventude, na preparação de uma conferência mundial aberta em 2017 para enfrentar essa situação. Aqui no Brasil, vamos nos jogar nos limites desse 6º Congresso do PT, que manteve um PED municipal. Quer dizer, nós vamos fazer debate nas zonais e nos municípios com uma fila de eleitores que não participam do debate para votar em urna. Nós defendemos que tinha que retomar os velhos encontros do PT, né? Reunir a militância, discutir livremente e eleger delegados sobre a base dessa discussão. Vai ter PED no município. A maioria recuou que os congressos estaduais vão eleger delegados para o nacional. Congresso extraordinário. Né?
vão eleger delegados para o nacional, mas que já vem da urna do PL. Nós vamos combater, mesmo nessa situação que não consideramos a ideal. E vamos combater para agrupar o máximo de forças possíveis a partir do diálogo de ação petista, realizando diálogos itinerantes em todo o Brasil, que aliás foi uma sugestão do meu amigo Luiz Eduardo Greenhalgh. Vamos levar esse debate que o diálogo de ação petista faz para debater na base, em vários cantos do Brasil, com outras forças que inclusive não estão no diálogo de ação petista. São os diálogos itinerantes. E queremos constituir para o Congresso do PT chapas amplas de unidade pela reconstrução do partido sobre a base dos seus princípios originais. Esse é o desafio que está colocado. Num mundo em que a briga entre socialismo ou barbárie, por enquanto está 2-1 para a barbárie, mas o jogo não acabou. O jogo não acabou. Talvez estejamos chegando ao final do primeiro tempo, mas tem muito jogo pela frente. Porque as contradições que o imperialismo gera com a sua própria política obrigam os povos a resistir, para não serem liquidados fisicamente. E é nessa resistência que nós queremos nos apoiar. E nós nos orgulhamos que em 40 anos de existência, primeiro a OSI, depois fração Quarta Internacional do PT, depois corrente ao trabalho do Partido dos Trabalhadores, assegurando uma continuidade, baseada em princípios que são caríssimos ao movimento operário. Independência de classe, internacionalismo operário. Por isso que nós queremos agradecer profundamente a presença de vários companheiros de outras correntes do partido, companheiros parlamentares, companheiros dirigentes sindicais, que nos prestigiam nessa comemoração e dizer: contem conosco para resgatar as melhores tradições do PT, que conjuntamente nós construímos, para reconstruir o partido como instrumento de luta da classe trabalhadora e do povo oprimido no Brasil, e para estabelecer laços de solidariedade no plano internacional com aqueles que têm o mesmo desafio que nós. Defender-se dos ataques do imperialismo, preparar a contraofensiva para a construção de uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Essa é a mensagem que a corrente do trabalho quer tornar pública na comemoração de seus 40 anos de vida. Viva o PT, viva a CUT, viva a corrente do trabalho, viva a Quarta Internacional. Baby!